A paz do Senhor, boa tarde, querido irmão, querida irmã. Alegria, né? Sempre uma alegria poder compartilhar das coisas do Senhor, poder estar um tempinho, né? Assim, dividindo um pouquinho o que o Senhor tem colocado no nosso coração acerca da palavra de Deus, uma palavra, uma direção, um alento. Amém? Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Nessa tarde nós queremos reverenciar Teu nome, Tua presença em nossas vidas, agradecer por tudo que temos e somos. Apresentamos a Ti a nossa vida, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua proteção e livramento. Queremos Te pedir, Senhor, cobre-nos com o sangue de Jesus, a tudo que temos e somos, e que esse tempo, Senhor meu Deus, de oração e busca, seja, Senhor, consagrados a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ontem gravei um vídeo, não achei que ficou muito bom não, né? A gente aprende, né, a fazer aquela, né, dar aquele apanhado e a gente vai olhando e não. Vamos por uma direção realmente onde vai ampliar, onde vai melhorar, onde vai ensinar a gente para alguma coisa na vida, né, no nosso caminho, no nosso dia a dia. E a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Números. E ontem eu fiz e eu disse, não vou refazer, vou fazer com excelência ao Senhor e aos irmãos que vão ouvir. Amém? Números 22, que fala a respeito, né, da força da palavra, da força de uma palavra liberada com poder, né, com fé, com autoridade. E nós vamos encontrar e nós vamos comentar acerca desta palavra nessa referência bíblica, onde fala em Números 22, a partir do 1 adiante. Um pouquinho extensa hoje a nossa palavra, que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, parado de estar defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porque porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é uma palavra que mexe muito, né? Ali a gente vai lendo toda essa passagem e aquilo vai mexendo com a gente vai aprendendo muita coisa com esta passagem. A palavra de Deus diz que o rei dos Moabitas, o nome deste rei era Balaque. Ele viu o povo de Israel chegando ali, né? Nos termos das suas terras, nas divisas das suas terras, começando a adentrar nas suas terras, e ele teve medo do povo de Israel, né? Porque
ele viu que a força daquele povo era muito grande, era um povo muito numeroso, e ele ouviu falar que o povo de Israel saiu do Egito e que vinha avançando, né? E que vinha avançando pelas terras, passava pelas terras e ia conquistando onde passava. Então esse rei ele teve medo quando viu que o povo de Israel começou a chegar próximo daquelas terras dele, já começando a passar ali, chegando, né, nas planícies, chegando próximo das fronteiras ali, já passando as fronteirinhas ali. Aí então aquele rei levanta e diz assim: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse povo é muito numeroso, e esse povo vai entrar com força e vai me destruir, eu vou perder os domínios da terra, né? Então o que que ele faz? Ele monta uma estratégia. Ele sabia que pela força humana, pela força dos exércitos dele, pelo povo que ele tinha com ele não iria vencer Israel. Então o que ele faz? Ele manda chamar um profeta que vá até, né, como se diz, as terras deles, e que vá subir nos montes mais altos, e que de lá ele comece a lançar palavras que vão amaldiçoar o povo, para que aquelas palavras encontrem aquele povo e que faça aquele povo ser derrotado, ser enfraquecido, né? Então quer dizer que ele conhecia, né, o poder da palavra, e ele sabia que aquele profeta ele era usado para liberar palavras, e que a palavra que ele liberasse, as palavras abençoariam ou a palavra amaldiçoariam. Então ele manda buscar este profeta chamado Balaão. E então Balaão, né, quando essas pessoas que ele manda uma comissão buscar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e aí Balaão diz: fiquem aí, espera aí que eu primeiro vou ver o que Deus fala. E quando ele vai para dentro da busca com Deus, ali acontece que Deus diz: tu não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Ele era um povo de Deus, né? Era um povo que Deus tinha chamado, que Deus tinha uma aliança. Então a proteção de Deus era por aquele povo, e Deus não permitiu que Balaão fosse amaldiçoar o seu povo. Então a gente vê aqui, né, como a força da palavra, ela tem poder. Então aquele rei, ele acreditou realmente que a partir do momento que aquele profeta começasse a liberar palavras de maldição, o povo iria ser enfraquecido, o povo começaria a ser atingido por aquelas palavras. Então aqui nós aprendemos para as nossas vidas o quanto a palavra ela tem poder, e a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Então nós temos que tomar o cuidado no que nós vamos falar, né? Porque as palavras, elas vão ser um agente que muitas vezes vai paralisar, um agente paralisador, aquele agente de tirar as forças, não é verdade? Eu conheci um moço que a vida dele, a vida toda, ele disse: irmã, a minha vida inteira foi uma luta, foi uma batalha, mas desde pequeno eu escutava o meu pai dizendo: tu não vai ser nada, tu não vai ser ninguém. E aquelas palavras eram palavras duras, né? Ele era um jovem, ele era um adolescente, e o pai chegava em casa, às vezes, muitas vezes bêbado, e o pai lançava aquelas palavras de maldição em cima dele. E aí ele na vida dele, no contexto, ele foi crescendo, e aquelas palavras selaram a vida dele. Então aquelas palavras paralisaram a vida deles, tiraram a força dele, e a gente vê, né, que durante um bom período da vida dele, ele não conseguia avançar, ele não conseguia sair daquele curso, sabe, daquele ciclos de maldição que tinha sido liberado sobre ele. Então a gente vê o quanto uma palavra pode sim, pode acabar com uma pessoa, pode paralisar com uma família, com um negócio, com uma empresa, com um filho, com um casamento. Então hoje em dia a gente vê que muitas vezes, né, as palavras elas são soltas como uma forma de brincadeira. As palavras, isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui é moço, isso aqui é um não sei o que, isso é, né? Então, isso aqui já virou um meme, e muitas vezes, né, nós não estamos dando valor ao que o peso das nossas palavras estão alcançando. Muitas vezes as brincadeirinhas, né, aquelas coisas meio sutis, é o que Satanás vai lançando, e aí nós no dia a dia nós não vamos nos apercebendo que aquilo ali é uma palavra que está paralisando o nosso futuro, é uma palavra que está tirando a
as forças das nossas gerações. É uma palavra que está fazendo paralisar os sonhos, os projetos, porque realmente uma palavra, ela muitas vezes no mundo espiritual, ela vira um decreto, e Satanás, ele está na nossa volta, ele só espera uma palavra, ele só espera uma abertura, e muitas vezes a abertura não está numa atitude, não está numa ação. Então ele diz, uma hora ele solta uma palavra, uma hora ele abre a brecha, com uma palavrinha que ele solta eu entro, né? E assim nós vemos muitas famílias que de geração em geração as famílias não prosperam, os relacionamentos não prosperam, as finanças não prosperam, e a gente vai vindo, né? Quando a gente vai fazendo aquele apanhado, né? Aquele pente fino, quando a gente vai olhando assim nas minúcias da família, a gente vai conversando e vai falando, a gente vai vendo as palavras que foram liberadas, que geraram maldição e que foram visitando familiares de geração em geração em determinadas áreas. Então eu conheci uma cidade e que teve uma pessoa que ela era radialista naquela cidade, ela disse, você sabe que teve uma pessoa de autoridade eclesiástica que quando ela saiu desta cidade, ela amaldiçoou, ela disse, essa cidade nunca vai ser nada, nunca vai crescer. E aconteceu que aquela cidade, ela cresce nas voltas, ela tem uma estrutura, ela tinha estrutura para avançar, para crescer, para multiplicar, para ser uma grande cidade, uma grande potência, e ela nunca conseguiu sair daquele tamanho natural que ela tinha chego. Então aquelas palavras vão reverberando, né? Muitas vezes a gente vê filhos que não vão adiante, casamentos que não vão adiante. Quantas pessoas que estão na porta do casamento e pessoas chegam e dizem, esse casamento não vai dar certo. E a gente vê, vai passando os anos e ali na frente aquele casamento não dá certo. Então são palavras que ficam reverberando, palavras que vão ali tirando força, que vão roubando, que vão paralisando, que vão virando decretos. E por isso que nós temos, né, através das nossas orações, liberar palavras de bênção, de graça, quebrar palavras de maldição, quebrar palavras malditas, orações contrárias, porque ali nós vamos quebrando toda a força e o domínio, aonde o inimigo das nossas vidas, onde os inimigos espirituais que nós temos ganharam o caminho, ganharam força e chegaram até ali para nos destruir, para nos paralisar, para roubar nossas forças, para não nos deixar construir, para não nos deixar crescer. E muitas vezes, até mesmo na área da saúde, né? Muitas vezes nós ouvimos a pessoa falando, olha, essa criança é fraquinha, essa criança é doente, e a gente vai vendo que ela se torna um adulto, e o adulto sempre com doença, sempre com remédio, sempre em tratamento, e muitas vezes diz, olha, eu já fiz de tudo, eu melhoro dessa doença, entra outra doença, melhoro dessa, já pego outra, né? E a gente começa a conversar, e a gente vai indo lá atrás, vai fazendo aquele apanhado, né, sobre a vida da pessoa, o que aconteceu, se algum dia ela ouviu uma palavra, e aí nós ouvimos a pessoa dizer, não, realmente, eu lembro que quando eu era pequena, aquela tia, aquela avó, aquela pessoa vinha dizendo que eu era fraquinha, que eu não ia adiante, e aí a gente entende o poder que a palavra tem. Então este rei chamado Balaque chama um profeta e diz, tu vai amaldiçoar esse povo, porque com as tuas palavras tu vai liberar a força deles a ficar por terra. Tu vai liberar que eles não vão ter força para avançar, que eles não vão ter força para conquistar, que eles não vão ter mais aquele domínio de guerra, para que assim eles enfraqueçam e eu vou vencer. Então a gente vê que é uma estratégia bem satânica, que ali aquele rei realmente estava fazendo. Eu não venço eles na área da minha força, mas eu vou começar a liberar decretos contra eles para paralisar, para enfraquecer e para que eles comecem a serem derrotados. Aos poucos eu vou vencendo eles. E essa é uma estratégia de Satanás conosco, de nos fazer liberar palavras que muitas vezes vai paralisar a nossa geração, paralisar o nosso trabalho. Quantas vezes nós entramos num trabalho e aquele trabalho é maravilhoso, é o sonho da minha vida trabalhar numa empresa, é nessa empresa que eu vou crescer, nessa empresa era onde eu sonhava estar, e tudo maravilhoso, e de repente começa as pessoas a dizer palavras ruins, aquela pessoa
pessoa começa a desanimar com o trabalho, começa a desanimar com a empresa, começa a desanimar, não quer mais ir, não sabe o que está acontecendo. Então são decretos, são palavras, né? Da porque uma hora a pessoa começa a dizer, mesmo esse salário não vale nada, mesmo essa empresa é uma empresa fraca. Então ali começa um ciclo de maldição, ao ponto de a pessoa não querer mais estar naquele ambiente, não querer mais estar no trabalho, não querer estar mais na família, não querer estar mais com aquelas pessoas, com aqueles relacionamentos, porque as palavras que foram liberadas foram palavras que viraram sentenças, decretos e que estão reverberando no mundo espiritual para gerar maldição. Por isso nós temos que buscar a face do Senhor e todos os dias apresentar tudo o que temos e somos diante da face do Senhor, para que o Senhor nos abençoe. Vamos pedindo a bênção para o dia, a bênção para o trabalho, a bênção para as nossas casas, para os filhos, né? Aqueles que têm marido, aquele que tem esposa. Vai consagrando o dia, vai consagrando a casa para o Senhor, vai pedindo a cobertura do sangue de Jesus, vai quebrando maldições, vai quebrando palavras malditas, vai colocando a bênção adiante. Começa a pedir para o Senhor abençoar o dia, abençoar a semana, abençoar a família. Começa a pedir ao Senhor para abrir porta. Começa a pedir ao Senhor, vai pedindo, vai orando, vai clamando e vai colocando tudo debaixo da guarda da mão do Senhor. Aqui nós vemos que o povo de Israel não pôde ser amaldiçoado, porque aquele profeta, ele foi consultar a Deus e Deus disse, não pode amaldiçoar esse povo, porque eu abençoo esse povo, porque esse povo é abençoado. Então muitas vezes Satanás vai vir com as artimanhas dele, com os decretos que foram liberados contra as nossas vidas, mas o Senhor vai levantar por nós e vai dizer, não pode amaldiçoar esta casa, porque eu abençoo essa casa. Não pode abençoar, não pode amaldiçoar esta empresa, porque eu abençoei esta empresa. Não pode amaldiçoar esta geração, porque eu abençoei esta geração. Não pode amaldiçoar este relacionamento, este casamento, esta aliança, porque eu abençoei, eu abençoei. Por isso é importante de todos os dias nós consagrarmos tudo que temos e somos para o Senhor, nós colocarmos tudo debaixo da guarda e da proteção do Senhor. Amém? Glória a Deus, que essa seja uma palavra para nós começarmos a meditar e mudar os decretos, mudar as palavras, mudar as sentenças através das nossas palavras e através da nossa oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Senhor, queremos neste dia te agradecer, Senhor, porque realmente tu tens nos instruído, Senhor, à luz da tua palavra. Senhor, tantas palavras maravilhosas. Tu é Deus que declara bênção. Os teus decretos sobre nossas vidas é de bênção. Senhor, tudo tu libera, Senhor, em palavras, em profecias, Senhor, em propósito, para nos abençoar. Por isso, nesse dia, Senhor, vai quebrando toda a maldição que chegou às nossas vidas, através de palavras malditas, palavras negativas, sentenças de morte, decretos, Senhor, de atrasos, Senhor, palavras que paralisaram, palavras que tiraram a força, que desmotivaram. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, coloca por terra todo o decreto, toda palavra, toda sentença que Satanás, Senhor, liberou, Senhor, sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, o trabalho, as finanças, a empresa, o ministério, relacionamentos. Senhor, que toda palavra maldita, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que todo decreto, Senhor, que fica no mundo espiritual, reverberando, Senhor, paralisando, Senhor, trancando bênçãos, travando pessoas, Senhor, travando caminhos, Senhor, esses decretos são quebrados em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a bênção de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos filhos benditos, nós declaramos relacionamentos abençoados. Oh, Deus querido, nós declaramos famílias abençoadas, nós declaramos, Senhor, as finanças abençoadas, nós declaramos os nossos negócios abençoados, nós declaramos que tudo que temos e somos é abençoado pela mão do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Por isso, nesse dia, Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor, quebrando todo decreto, toda palavra maldita, Senhor, que está reverberando contra as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus, que toda sentença do mal, Senhor, seja quebrado e destruído das nossas vidas, Senhor. Nós declaramos que a partir de hoje, Senhor, nenhum mal tem mais força, nenhuma palavra maldita tem mais força, que no dia de hoje, Senhor, tudo que paralisou, Senhor, é quebrado, é tirado, é desfeito dos nossos caminhos, em nome de Jesus. Nós declaramos nas forças restauradas, declaramos caminhos abençoados, negócios concretizados, famílias alegres, felizes, restauradas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Começa a liberar a tua palavra como palavras de bênção. Abençoa o filho, abençoa a casa, abençoa o trabalho, abençoa os relacionamentos, a família, os amigos, abençoa os negócios, consagra tudo para o Senhor e pede a bênção, amém? Deus abençoe, fique na paz, querido irmão.